Nosso Café com Fé de hoje, nós iremos continuar as lições da mulher com hemorragia. Isso porque a gente viu que em cada dia que a gente estuda um pedacinho da história dessa mulher, a gente faz uma descoberta diferente. E eu acredito que em todas as histórias da Bíblia, se nós realmente a estudarmos com riqueza de detalhe, ela tem muito mais a nos ensinar do que a gente já aprendeu, né, durante toda a vida. Porque existem textos muito bases, muito padrões, né, que são usados para as pregações. E esse texto da mulher com hemorragia é um texto muito conhecido. Mas eu tenho recebido feedbacks de vocês de que, apesar de gostar do texto, apesar de conhecer a história da mulher com hemorragia, não tinha parado para pensar em aspectos que a gente tem estudado aqui. Porque o meu olhar, o meu direcionamento é mais voltado para a nossa jornada, né? A jornada de vocês enquanto mulheres, principalmente, mas também em busca, né, da realização do sonho de ser mãe. Então a gente sempre vai procurando trazer para esse olhar, né, realmente mais para dentro da nossa realidade, para o nosso contexto, né? Então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco, né? Nesse nosso devocional, nesse nosso dia, né? Que tudo aquilo que aqui seja falado seja para a honra e glória do Senhor. Então já pega o seu café, já pega a sua Bíblia. E vamos começar o nosso devocional de hoje, né? Nós estamos estudando, então, as lições da vida da mulher com hemorragia, né? Nós vimos que ela sofreu por anos, a paz do Senhor, bom dia. Ela sofreu por anos, né, com um fluxo de sangue, uma hemorragia, que os médicos desenganaram, diziam a ela que não tinham mais o que fazer, né? Que pelos médicos não havia cura. Ela gastou todos os recursos, tudo que tinha. Ela precisou se isolar porque a lei da época não permitia que mulheres com fluxo de sangue convivessem com outras pessoas, inclusive com a própria família. Ela não podia ter contato nem com o marido, nem com os filhos, porque ela era considerada impura, né? Quando ela soube de Jesus, que havia um homem que fazia milagres, que operava, né, cura, ela não mediu esforços e não se importou, né, com o fato de que ela poderia ter sido apedrejada pela multidão, que ela poderia ter sido condenada pelas pessoas e pelo próprio Jesus. Ela simplesmente foi lá e fez o que ela precisava fazer, focada no objetivo dela, que era ser curada. Nós vimos isso, né? E aí hoje a gente fala um pouco, avança um pouco na história, vendo justamente a parte onde Jesus a curou, né? E aí diz assim, o texto de hoje começa dizendo assim: é interessante que Jesus a chamou de filha, talvez porque era filha de Abraão, ou seja, uma descendente espiritual de Abraão. Mas este é também um termo usado para fazer alguém se sentir pertencente à nossa família e que é importante para nós. Creio que Jesus mostra sua compaixão ao dirigir-se a ela usando essa palavra. Quando Jesus disse: "A tua fé te salvou", essas palavras devem ter trazido paz e alegria àquela mulher. Imagine a diferença entre o que Jesus disse comparado aos que os médicos, né, haviam lhe dito. A Bíblia indica que ela foi curada instantaneamente ao tocar o manto de Jesus. Assim mesmo, antes mesmo, de o Senhor ter falado com ela, né? Jesus não tinha nem a visto. E aí ela foi curada pelo simples fato de se aproximar e tocar na veste de Jesus. Mas a fé dela era tão grande que Jesus sentiu sair dele poder, né? E a esta altura, a multidão que seguia Jesus
deveria estar pensando sobre o que estava acontecendo, porque as pessoas que estavam ali em volta não entenderam nada, né? O que estava acontecendo, porque não viram o Jesus fazendo o milagre, né? No meio da multidão, Jesus havia perguntado quem o tocou. Nem mesmo os seus discípulos puderam acreditar que ele fizera tal pergunta, porque ele estava no meio do povo, né? Era difícil realmente saber quem é que estava tocando em Jesus, porque tinham várias pessoas tocando em Jesus, né? Talvez Jesus quisesse que a mulher confessasse publicamente sua fé nele. Ela demonstrou coragem ao ir entre a multidão e seguir Jesus. Porém, demonstrou ainda mais coragem ao admitir que havia sido ela quem tocara no manto de Jesus, prostrando-se aos teus pés. A Bíblia relata que a mulher contou sua história a Jesus, mas é claro que ele já sabia de tudo. Ele a escutou pacientemente. O Senhor Jesus quer ouvir nossas preocupações, apesar de já conhecê-las, né? E olha que interessante, ontem mesmo eu estava conversando com uma de vocês sobre essa questão dos médicos, né? Que é uma questão que inclusive me entristece muito. Porque às vezes eu faço um trabalho tão intenso de conscientização de vocês, que vocês precisam ir no médico, né? A minha parte aqui é mais emocional e o fortalecimento espiritual, né? A parte médica é importante, é necessária, até porque quando você tem um diagnóstico, você tem um ponto de partida. Igual essa mulher, ela tinha um diagnóstico, né? Ela tinha um sangramento e ela queria resolver aquilo. Muitas vezes vocês estão aí... eu fico muito feliz quando vocês chegam jovens ainda, né? E aí, quando vocês já estão avançando, né? Eu já fico um pouco mais preocupada e incentivo mais ainda vocês a procurarem um médico. E muitas de vocês são resistentes a procurar o médico e é, de certa forma, até compreensível, porque quando eu conversava ontem com essa mentorada, ela passou por experiências semelhantes a que essa mulher aqui passou, né? De diagnósticos médicos, assim, determinantes, né? De que realmente não poderia, de que não teria, de que não daria certo. Mas, graças a Deus, assim como essa mulher do fluxo de sangue, essa mentorada que eu estou atendendo também decidiu que não ia acatar, né, o diagnóstico do médico e ia procurar outra sugestão. Assim como eu fiz na minha jornada, assim como você é livre para fazer na sua jornada. Mas é importante sim que você procure ajuda, que você procure os médicos, né? E na história dessa mulher a gente vê que ela não tinha mais recursos. Ela acredita que na época não tinham muitos médicos, muitas opções que ela pudesse. Esse não me atendeu bem, eu vou procurar outro. Mas, enfim, o que a salvou, o que a libertou, né, daquela aflição que ela carregava durante mais de uma década, foi a fé dela. Uma fé tão grande que Jesus se compadeceu dela, da história dela, né? Em meio a uma multidão, Jesus parou para ouvi-la, para atendê-la. E aí, Jesus, outra coisa que é muito importante, né? A gente vê na história, Jesus fez questão de deixar que ela se pronunciasse, que ela se manifestasse. E aí, conversando com alguns médicos, inclusive o meu, bom dia, preciosa, graça e paz, Deus abençoe. A gente fica muito preocupado até de certa forma, porque eu vi um estudo e um dado na semana passada. Nós já somos mais de 10 milhões de mulheres que já realizaram e já temos bebês nascidos. 10 milhões de bebês nascidos por meio de tratamentos de reprodução assistida. 10 milhões. É muita coisa. E aí o que me assusta não é nem a quantidade de bebês, porque glória a Deus, se esses bebês estão aí, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus abençoou. Mas o que me preocupa é as mães. Porque muitas estão indo para as clínicas de reprodução, então estão indo para tratamentos, né?
Da mesma forma que essa mulher foi ao encontro de Jesus, amedrontada, sozinha, precisando se esconder e com medo, para poder realizar uma coisa que só ela podia fazer por ela mesma. Ela escolheu enfrentar a multidão, mas ela foi quietinha e caladinha. Obviamente, ela foi tão na surdina, vamos dizer assim, porque ela não queria ser vista. E assim eu vejo muitas de vocês hoje vivendo a infertilidade no meio de uma multidão, mais isoladas do mundo. Eu recebo de vocês mensagens onde vocês dizem: eu não tenho coragem de contar para as minhas amigas que eu tenho problemas e estou passando por um tratamento para engravidar, porque todas elas já tiveram bebês ou estão grávidas de forma natural. Como se fosse errado, como se fosse uma abominação da natureza. Como se você fosse um erro pelo fato de você estar vivendo a dificuldade para engravidar. Preciosa, você não é um erro. Você é uma escolha de Deus. O seu filho é precioso aos olhos do Senhor. E é uma das minhas maiores missões e propósitos aqui. É fazer com que vocês compreendam isso. Que se vocês vivem hoje uma dificuldade para engravidar, não tem nada de errado com vocês. Vocês não precisam se esconder do resto do mundo. Quando eu digo para fazer a lei do silêncio, para não compartilhar, para não... é para que você evite que pessoas que só te atrapalham minem a sua jornada. Pessoas que não vão te acrescentar, que não vão te ajudar em nada, mas que para dizer que besteira, larga a mão disso. Se você já tem um filho então e está tentando ter outro, eu acho que é ainda pior, né? Ai, que sofrimento, já é mãe, que fica... As pessoas não sentem por você. Quem tem que saber, assim como essa mulher. Se ela tivesse dado ouvido às pessoas, ela nunca tinha nem se aproximado de Jesus. Ela teria passado o resto da vida dela sem poder viver a vida. Sem poder desfrutar nem da própria família, porque a sociedade a condenava. E eu percebo muito que esse padrão, né, de que a mulher que tem dificuldade para engravidar tem algum problema, é diferente, vem já desse tempo realmente bíblico, e a gente precisa quebrar esse padrão. Até porque no tempo das nossas avós não existiam opções de tratamento. Então elas ainda carregavam, né? Muitas das nossas avós carregaram o peso de abortos infinitos. Eu acredito que quase todas nós tivemos aí na família uma avó, uma bisavó, uma pessoa de mais idade, uma tia que tenha mais idade, que viveu um aborto e que nunca nem soube por qual motivo. Porque se tinha filhos assim... Hoje a gente é tão feliz de ter a opção da medicina, né? O avanço da medicina. E eu creio que isso foi permissão do Senhor, justamente porque Ele nos deu o dom de gerar. A mulher já nasce com o dom de gerar. Todo ser humano nasce com um dom. Nós todos, Deus nos coloca na terra com um propósito. Todas nós, né? Somos boas em alguma coisa. E além disso, Deus dá à mulher o dom de gerar. Então, eu acredito que o próprio Deus foi se compadecendo das mulheres ao longo da história. E a medicina foi sendo uma permissão e um avanço, né? Justamente para que nós pudéssemos encontrar as causas, olhar para isso, tratar isso, né? E cabe a nós, né, procurar essa ajuda. Tá aí a medicina. Existe um conceito de que um especialista em fertilidade é caro. Não é, gente. Eu faço acompanhamento com o meu médico desde que eu o conheço. Os meninos já têm 3 anos. Eu não vou em outro médico. Não vou. Não é caro. Se você vai pagar uma consulta com o ginecologista, a menos que você não tenha condição de pagar realmente uma consulta, você precisa esperar pelo sistema público. Mas se você vai pagar uma consulta, entre pagar uma consulta com um ginecologista e já pagar com um especialista, já vai no especialista.
Eu tenho certeza que vai valer muito mais a pena porque o olhar dele é diferenciado, né? E aí quando você vê a história da mulher com fluxo de sangue, a gente olha, né, para nossa jornada e vê o quanto é solitária e o quanto é sozinha. E é por isso que é tão importante que a gente esteja tão firmada, né, na palavra do Senhor. Porque é dele quem vai vir os nossos filhos, é dele quem virá, né, a fonte do nosso milagre, da nossa bênção. Não é de outro lugar, não é de homens, não é de mulheres, né? Por mais que você ouça das outras pessoas que isso não é para você, né? Eu acredito que o seu olhar tem que estar no seu objetivo. Se você realmente sabe aí no seu coração que ser mãe, que é um projeto de Deus para sua vida, você está muito certa disso, a gente tem que fazer como a mulher do fluxo de sangue. Não se importar com a multidão à nossa volta e focar no objetivo que é chegar no milagre, que é chegar na bênção do Senhor Jesus, né? Eu acredito que cada uma sabe no seu coração o que de fato precisa fazer, né? O que de fato precisa fazer para conseguir alcançar o seu milagre, né? E aí, para concluir, diz aqui na história, né? Um aspecto importante desse relato é que Jesus estava indo curar outra pessoa, a jovem filha de Jairo. Mesmo com sua mente ocupada com o que ele viria a fazer, Jesus foi sensível às necessidades dessa mulher, assim como teve tempo de se compadecer nessa oportunidade. Ele também teve tempo para mostrar-nos a sua compaixão. O livro de Mateus 5,32 narra que Jesus sabia quem essa mulher era. Naturalmente, ela deve ter sentido medo e tentar a passar despercebida. Eu acabei de falar. Mas Jesus tornou pública aquela situação. Talvez ele quisesse que cada pessoa da multidão soubesse que ela estava limpa e poderia voltar a viver entre eles novamente. O Senhor disse-lhe: vai em paz, a tua fé te salvou. E aí, quando a gente fala para viver a jornada em silêncio, percebam, ela foi quietinha, caladinha, até Jesus. Depois de feito o milagre, depois da cura, o próprio Senhor Jesus a glorificou. E muito provavelmente, como diz a própria história, para mostrar à sociedade que ela estava pronta para voltar para o mundo, que não havia nada de errado com ela. E eu fico muito feliz quando vocês compreendem o que é a lei do silêncio e vocês próprias me dizem: Marciele, as pessoas verão, a minha barriga vai crescer, o meu bebê vai chegar e as pessoas virão o milagre de Deus na minha vida. E é realmente isso. As pessoas não precisam ouvir você falar, as pessoas não precisam saber o que você está passando agora. Eu compreendo que quem já está há muito tempo na jornada, ou já passou, né, por perdas, por situações em que a família foi envolvida, tem mais dificuldade de não contar à família. E aí o que eu sugiro? Não dê detalhes. Não conte as etapas, não precisa ficar falando toda hora o que está acontecendo. E quando as pessoas te questionarem, na minha jornada para engravidar, eu era muito questionada porque eu já estava casada há 10 anos quando eu tive os gêmeos. Então, era uma cobrança natural, né? Eu sou a neta mais velha, minhas avós ainda não eram bisavós, então existia uma cobrança natural. E aí, não vai ser mãe? Não quer ser mãe? E certa vez eu lembro que eu fiquei tão injuriada que eu orei ao Senhor. Exato, Deus trabalha no silêncio. E o milagre ele torna público. E aí eu criei frases prontas para responder para essas pessoas. Ah, não vai ser mãe? Vou quando Deus quiser. Quando for da vontade de Deus. Frases prontas, curtas e diretas. Porque, em geral, a pessoa que vem te questionar, ela já vem com aquele sentimento de que vai te incomodar. E se você demonstra segurança e é imediata na resposta, você já quebra a pessoa ali. O assunto chega até morre.
Não tem nem continuação, porque fica até a pessoa fica até sem graça. Sabe quando você dá uma resposta que a pessoa não está esperando? E ela fica tão sem graça que aí ela vai falar do cachorro, do cavalo, do cabrito. Ela muda de assunto na hora. É esse tipo de coisa que a gente tem que se treinar para fazer na nossa jornada para engravidar. Porque a gente evita de ter que dar satisfação, a gente se liberta, né, de dar satisfação para os outros e vive a nossa jornada em paz, né? Quem ainda não contou, ótimo, não conte, não comente. Vai fazendo aí seu crescer de casa, combine com o marido. Você precisa dele, do apoio dele e ponto. De mais ninguém, né? E aí é importante que a gente veja uma outra coisa. E para encerrar agora, eu acredito que seja uma coisa muito importante que eu quero que vocês ouçam. Um aspecto incrível. Jesus estava indo curar uma menina que já tinha sido dada por morta. Era uma pessoa que precisava urgentemente, uma família chorava esperando a chegada de Jesus. E nem por isso ele não parou para atender aquela mulher. E aí muitas vezes eu escuto, eu oro, Deus não me ouve, Deus não me vê. Será mesmo que Deus não te vê? Se ele foi capaz de parar e encontrar no meio de uma multidão uma mulher que precisava dele, é óbvio que ele te vê. Em todos os momentos ele te vê. Mas mais do que te vê, assim como ele fez com essa mulher, ele precisa que você fale. Ele sabia o que ela estava passando. Ele sabia que ela já havia sido curada. Ele podia ter ido embora na pressa, seguido o caminho dele para o próximo milagre. Mas ele fez questão de parar para ouvir esta mulher. E isso é uma forma do Senhor demonstrar amor por nós. Acontece que às vezes a gente já está tão cansada, tão fadada, e eu ouço isso da própria boca de vocês. Eu não consigo mais orar, eu estou cansada de pedir. Eu peço e nada acontece, eu devo estar orando errado. Talvez esteja orando errado, às vezes a gente pede as coisas de uma forma errada. Mas até isso virá com a oração, essa compreensão. Por mais que você acredite que Jesus, que Deus já sabe tudo sobre você, Ele sabe que eu quero ser mãe, eu não preciso ficar falando, precisa, glorifique ao Senhor, peça ao Senhor, converse com o Senhor, tenha intimidade com Deus. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele fez, né? Jesus parou para mostrar compaixão para essa mulher e para mostrar para a multidão a coragem dessa mulher. Então seja corajosa. Faça o que precisa ser feito, faça o que só você pode fazer pela realização do seu sonho, né? Não se preocupe com a multidão verá o milagre acontecer, né? E mais do que isso, tenha intimidade com Deus. Tenha um tempo diário para conversar com o Senhor. Se for difícil falar, se você achar que a sua oração tá difícil, que não, compre um caderninho e escreva. Comece a escrever o que você sente, comece a escrever o que você gostaria que Deus soubesse. Se da tua boca não consegue mais sair palavras, então escreva. Ajuda em duas coisas, escrever alivia, põe para fora e você vai se libertando. Então, se orar tiver difícil, comece a escrever. Vai te ajudar muito, né? Essa mulher teve coragem, essa mulher demonstrou uma fé gigantesca no Senhor. Então tenha coragem. Assuma a sua jornada, né? Durante muito tempo eu me perguntei se eu contaria aos meus filhos, né? Como foi que eles vieram e como... E hoje a história deles é um livro público que eu quero que o mundo leia. Porque os meus filhos vieram pela permissão e pela bênção do Senhor. Então, por que não ajudar outras mulheres através dessa história, através de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei? Os meus filhos são uma bênção, né? Então, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter vergonha, eu não preciso me esconder pelo que eu passei. Não é isso que Deus quer de nós, e está muito claro isso aqui na história dessa mulher.
Ele expôs o milagre que havia acontecido e a transformação que aquela mulher ia viver a partir daquele milagre, né? Então, essa é a mensagem do dia de hoje para vocês, né? Tenham coragem, permaneçam na fé e se aproximem cada vez mais de Deus. Quanto mais difícil fica, mais a gente deve se aproximar, porque mais coisas a gente tem para aprender, né? Um cachorro brigando na rua, perdão. E é isso. Então oremos ao Senhor, né, para que nos dê a coragem, a fé, né, e que a gente possa permanecer na oração, que a gente não desanime de orar, né, que a gente continue aí construindo um diálogo e uma intimidade diária com o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer, Senhor. Te pedir que nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas vezes em que nos afastamos da Tua vontade, Senhor Deus, da Tua presença. Esteja conosco neste dia. Abençoe a cada mulher, Senhor Deus, que ouve essa palavra, que cada lar, Senhor Deus, onde essa palavra chegar, seja abençoado, seja fonte de bênção, Senhor Deus. Dê a cada uma, Senhor, coragem para enfrentar todos os obstáculos e desafios sem esperar nada de ninguém, Senhor Deus. Que a fé seja fortalecida, que o amor em Ti, Senhor Deus, seja um elo forte e que ela se fortaleça a cada dia, Senhor Deus, na Tua palavra, buscando, Senhor Deus, e compreendendo aquilo para o qual ela está sendo chamada. Que a jornada para engravidar, Senhor Deus, não seja solitária e sozinha, que cada mulher compreenda, Senhor, que tem a Ti, que pode contar contigo e que o Senhor abençoe o caminho e a jornada de cada uma com pessoas de fato que sejam boas, que possam ser ajudadoras dessa jornada, ó Pai. Eu Te peço que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja e nos livre de todo mal e de todo perigo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Eu havia dito que ia tirar as lives do Café com Fé do Instagram por um motivo de plataforma mesmo, que o Instagram não entrega muito bem os vídeos longos. Mas essa história da mulher com hemorragia tá me dando bons comentários, vocês estão acompanhando, eu tô bem feliz com isso. E como a gente dividiu em vários dias, eu vou deixar, né, salva. E também vai para o YouTube para ficar lá, né, como o nosso arquivo também, porque o YouTube, na verdade, aqui é uma plataforma de vídeo, né? Então fica bem melhor lá, mas eu vou deixar aqui. E amanhã a gente conclui, faz um apanhado geral dessa história incrível dessa mulher, né? E traz aí mais algumas reflexões sobre ela. Então, tenham todas uma excelente sexta-feira, Deus abençoe, né? Que possamos ter um dia aí na presença do Senhor, um dia abençoado. Gratidão, um beijo no coração, Deus abençoe. Muito obrigada.